Vamos virar a página aqui no Bate Pronto, vamos falar do Flamengo. Flamengo que chega para os 2 jogos finais do Campeonato Brasileiro com o risco de ficar de fora da fase de grupos da Libertadores, algo que pode acontecer, ainda mais após a virada do Grêmio ontem, de virada, né, para cima do Goiás, dentro de casa, enfim, vitória do Grêmio na partida de ontem. Flamengo que vai ter o Cuiabá no Maracanã e o São Paulo no estádio do Morumbi. O Botafogo tem o Cruzeiro, o Galo joga contra o São Paulo e o Grêmio enfrenta o Vasco na rodada. Em caso de vitória dos 3 e tropeço do Flamengo, o Mengão entra já na última rodada do Campeonato Brasileiro fora do G4 da competição. Mauro César, esse é o cenário do Flamengo, que ainda tem chance de título, né? Ainda tem chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, mas também não pode vacilar, porque numa dessas, né, pode ficar fora até mesmo da fase de grupos da Libertadores. Mauro. Ontem saiu a informação, né, oficial de que o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio serão homenageados no domingo, né? Inclusive o ingresso tem ali o desenho ali dos dois e tal, como aconteceu com o Diego Alves e o Diego Ribas no ano passado. Só que o jogo do ano passado era um amistoso, né? Quando o Flamengo até perdeu para o Avaí, última rodada, o Flamengo tinha vencido a Libertadores, já estava classificado, venceu também a Copa do Brasil, o brasileiro já era do Palmeiras, então o jogo não valia mais nada. E acabou perdendo, foi um papelão, diga-se de passagem, não, mais um vexame ali no final do ano, depois de ganhar a Libertadores. Já um ensaio para 2023, aquele final de 2022. E dessa vez não. Então ontem, inclusive, algumas pessoas ficaram preocupadas. Como é que vai ser isso aí? Vão homenagear os caras? Então são jogos decisivos agora, Cuiabá e São Paulo, para você garantir a vaga na Libertadores, na fase de grupos, né? E aí eu fui até buscar informação, não. O Tite vai escalar quem tem que escalar, eles vão ser homenageados antes do jogo, o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio. Aí na rede social, inclusive, aí o Felipe Luiz falando sobre o seu encerramento da carreira, né? Ele deve ficar no clube numa função ainda não definida, não sabemos o que ele vai fazer exatamente, mas deve continuar trabalhando no Flamengo. Espero que também saiba o que fazer, né? Porque esse negócio é um cara mais inteligente que a média, um cara mais preparado, mas para exercer uma determinada função no futebol, você tem que ter queda para o negócio, né? Não é assim, jogou bem, é um cara mais articulado, sabe se expressar, mais inteligente que a média do jogador, então põe aqui, não. Eu acho que não é assim, tem que pensar bem, ele tem que ter muita autocrítica também. Mas enfim, então eles vão ser homenageados, mas não necessariamente irão jogar. Se porventura o Flamengo conseguir a vaga no fim de semana, digamos, o Grêmio não vence, o Bragantino também, o Flamengo venceu, abriu uma vantagem maior e já está pelo menos em quarto, aí pode ser que, especialmente se o Palmeiras já for campeão, né, no fim de semana, no caso, o Palmeiras vencendo, vai ter um saldo de gols muito maior, o Flamengo não vai tirar, mesmo que os dois vençam no fim de semana, aí faz sentido até que eles comecem contra São Paulo quarta-feira para fazer de fato uma despedida com o Rodrigo Caio e ele jogando, porque o jogo passa a ser uma mera formalidade. Mas a priori eles não devem jogar, a não ser que o Tite queira colocá-los, acho muito pouco provável, especialmente o Rodrigo Caio, né? Mas o Felipe Luiz só se o Ayrton Lucas tiver algum tipo de problema. Então vai acontecer essa despedida aí dos dois. E eu acho que essa despedida deveria se estender a mais alguns jogadores, especialmente o caso do Everton Ribeiro, que estão discutindo a renovação de contrato. O Flamengo admite renovar por 1 ano. Eu acho que não deveria. Eu acho que o Flamengo tem que desapegar de jogadores que fizeram uma trajetória de sucesso do clube, mas que já não vão conseguir entregar aquilo que podiam. Até a gente sempre acaba usando muito a referência do Palmeiras, né? E eu acho que é aí o que acontece. Se amanhã, digamos, o Everton Ribeiro, no caso do Rodrigo Caio também, aparecer jogando em outro clube e jogar bem, alguém dirá, olha, o Flamengo abriu mão, porque as pessoas vão pegar o recorte da boa atuação. Mas se você observar toda a trajetória, é muito pouco provável que o Rodrigo Caio consiga jogar regularmente, porque infelizmente ele tem um histórico de lesões enorme. E o caso específico do Everton Ribeiro, ele dificilmente vai entregar o nível de atuações que já entregou no próprio Flamengo. Então a referência para o torcedor é um Everton Ribeiro num patamar, num nível que ele dificilmente vai conseguir manter. Aliás, essa entrada dele em campo contra o Atlético Mineiro foi, os minutos que esteve em campo, muito mal, uma atuação muito fraca. E tem sido assim a maioria das vezes, né? E eu acho que os caras têm dificuldade de desapegar. Se pensar que o Daverson saiu do Palmeiras, ele está lá jogando, fazendo gols e tudo, mas tudo bem, passou a fase dele. O Felipe Melo ganhou outra Libertadores pelo Fluminense. Mas tudo bem, passou a fase, já prestou serviço ao clube. Não significa que o cara tenha que ser um inútil para o futebol para ir embora. É que são fases e a renovação tem que acontecer. Só que essa diretoria do Flamengo, ela não desapega e parece que ela tem medo de ver o jogador atuando bem por outro clube. Você tem que desapegar, segue seu caminho, acabou. Eu acho, por exemplo, se o Flamengo quer trazer o De La Cruz
Por que vai renovar com o Everton Ribeiro? Qual o sentido? Você está trazendo um jogador que atua mais ou menos na mesma faixa, com outra característica, que pode fazer outras funções. Qual o sentido? O Flamengo trouxe o Luiz Araújo, que joga ali na direita, também é outra característica, mas preenche o espaço que era do Everton Ribeiro, que era um ponta armador pela direita. Aí agora tem um ponta à direita mesmo que joga por ali. O técnico gosta de externos desequilibrantes, né? O Tite. Então qual a lógica de você renovar com o Everton Ribeiro? Pode ser que ganhe menos, que negocie outra coisa, mas eu acho que até para ele seria melhor seguir o caminho. E eu acho que tem a coisa do simbolismo também, do rompimento com um passado de sucesso, mas que nos últimos tempos a coisa não tem funcionado. Mas os dirigentes têm medo, nitidamente têm medo de abrir mão. Tem medo do cara aparecer num outro clube jogando bem. E acho que vai jogar algumas boas partidas, mas pode ser que renove com o Everton Ribeiro. E ontem surgiu uma informação também de que o Bruno Henrique poderia não ter o contrato renovado, mas pelo que eu apurei, eles estão demorando a confirmar, mas vão acabar confirmando a renovação. Mas por 3 anos? Por 3 anos. A informação que eu obtive ontem foi de que não, está tudo certo. Eles só estão segurando porque não querem falar a respeito disso até chegar o momento aí da final do campeonato, quando vai ter discussões sobre reformulação de elenco, quem fica, quem sai, e aí eles querem fazer o anúncio. E também acho que seguraram um pouco em função de algumas atuações ruins do Bruno Henrique, eles queriam fazer um certo carnaval, só que o jogador ficou na reserva, teve partidas fracas. Aliás, não se justifica a escolha dele para jogar contra o Atlético Mineiro, o Tite colocou pelo nome, para mim, não escalou por meritocracia, que ele gosta tanto de falar, né? Não foi. O Luiz Araújo vinha jogando melhor que ele, aliás, só corre muito mais o lateral direito do que o Bruno Henrique, é uma característica diferente, né? Ainda mais tendo o Mateuzinho no lateral direito, né? Você tem que colocar um cara que ajude bastante, porque deixando o Mateuzinho ali, coitado, né? Fica difícil para ele, né? E então, vejamos como vai ser, mas ainda há uma possibilidade do Everton Ribeiro renovar o contrato com o Flamengo. Piperno, falando aí sobre esse Flamengo, as despedidas de Felipe Luiz, de Rodrigo Caio e o Flamengo que tem esses 2 jogos finais, 2 jogos importantes para, no mínimo, garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Piperno. O Flamengo contratou um novo técnico que chegou aí há pouco mais de um mês, então é natural que esse novo técnico tenha outras ideias e queira trabalhar com outros jogadores. O Flamengo tem que ser eternamente grato a esses jogadores, esse grupo de jogadores mais veteranos que ajudou o clube a conquistar tanta coisa. Só que assim, o ciclo do jogador atuando em alto nível, chega um momento que ele acaba, ele também, e não só acaba, como ele também, às vezes, precisa de um outro tipo de desafio. E do ponto de vista físico, o Flamengo tem vários jogadores que já passaram aí do seu auge. Então, é natural, o Flamengo, aliás, eu acho até que adiou demais algumas mudanças, algumas mexidas de elenco. Eu teria feito isso já um pouco antes. Mas aproveita agora, então, a fase de término de contratos, aí também não tem que pagar multas, indenizações, enfim. E já começou, né, desde o meio do ano, a trazer outras figuras, né, o Luiz Araújo mesmo, já é, assim, uma evidência clara de que o Flamengo pensa nessa renovação. Então tem que fazer isso, né? E assim, tem dinheiro, tem prestígio, porque tem uma outra coisa, né? Você fala para o jogador que está em outro clube, o Flamengo está interessado em você, é óbvio que os olhos do jogador aqui, se ele atua aqui no futebol brasileiro principalmente, os olhos brilham, porque você está falando do clube da maior torcida do país, é um clube que paga bem, paga em dia, disputa títulos, então todo mundo hoje quer jogar no Flamengo. Então, é uma renovação que acho até que vai ser muito menos traumática do que os mais pessimistas aí possam imaginar. O Flamengo vai continuar muito forte, o Flamengo vai continuar com jogadores, com um elenco de altíssimo nível. Tem um técnico que para mim é o melhor entre os brasileiros. Então, o Flamengo certamente vai ser de novo protagonista em tudo em 2024, com algumas pequenas mudanças aí nesse elenco. Gratidão sempre a quem ajudou o Flamengo a vencer tanta gente, mas ok, que todos eles busquem aí os seus caminhos, atuando em outros clubes certamente importantes do futebol brasileiro, certo? É isso, Pedro? Bruno Prado, falando aí do Flamengo, reta final da temporada, Flamengo com 2 jogos importantíssimos. E tem que abrir o olho. Numa dessas, fica de fora da fase de grupos da Libertadores. Bruno Prado. Esse risco existe, né? Então o Flamengo ainda pode ser campeão, mas mesmo que essa possibilidade não aconteça, porque o Palmeiras tem a chance, só depende dele,
o Flamengo tem que levar a sério os 2 jogos, fazer sua parte, garantir essa vaga nos grupos e realmente tem que mudar o elenco. São atletas que deram muito ao Flamengo, mas que não estão mais conseguindo, alguns por questão física, outros talvez por uma questão do ambiente. Sim, mudar o Flamengo, trazer novos jogadores, novas características. Os jogadores em outros clubes ainda podem dar alguma coisa, mas realmente é um momento de ruptura. Acho que esse ano marca isso, né? Porque mesmo que os atletas ainda estejam lá, Felipe Luiz foi reserva a maior parte do ano, o Gabigol ficou na reserva em vários momentos, inclusive agora, o Everton Ribeiro também foi reserva em vários momentos, Bruno Henrique ficou um tempo fora pela lesão, voltou, mas não é titular absoluto, até outro dia estava no banco. Então acho que essa ruptura já está acontecendo, mas pode acontecer agora oficialmente. Flamengo que tem o Cuiabá, depois o São Paulo. Agora, a gente já sabe que para a próxima temporada, Felipe Luiz, né, não faz mais parte do grupo do Flamengo. O Rodrigo Caio também está na despedida. O Flamengo que até anunciou que o cartão, né, o ingresso para esse jogo contra o Cuiabá vai estampar os dois, né? Tanto o Rodrigo Caio como o Felipe Luiz. Mas é aquilo também, né? O Felipe Luiz que fez algumas boas apresentações, mas está difícil manter a regularidade, aquela sequência de jogos. Então o torcedor acaba lembrando de um jogo ou outro em específico, mas a sequência já vem bastante prejudicada aí, não é, Mauro? Tem 38 anos, né? Não consegue mais ter um rendimento que se espera no jogador. Então ele faz um jogo e depois fica um tempão fora. Não consegue fazer jogos em sequência. E acho até que para se preservar, o melhor que ele tem a fazer realmente é parar de jogar. Porque entra em campo, não consegue ter um bom rendimento, e aí vai ficando uma imagem ruim, né? De um jogador com uma trajetória muito, muito legal, uma carreira muito bonita, de sucesso lá fora, jogador de seleção brasileira, e que está na história do clube, né? Ele veio para o Flamengo já mais veterano, mas participou de conquistas, foi um jogador super importante, um lateral com uma característica muito peculiar, né? Um jogador de muito recurso, controle de bola, inteligente, um jogador importante para sair jogando e que uma liderança do elenco em momentos importantes ao longo desses últimos anos. Então acho que é uma medida acertada, né? Saber a hora de parar. Uma hora vai chegar, jogou até os 38 anos, num nível aceitável, acho que é o momento. Já o caso do Rodrigo Caio é o histórico de lesões, né? Esse é o problema, um jogador que ele passou, por exemplo, essa temporada ele foi menos utilizado em dado momento porque o São Paulo não o escalava. Mas durante muito tempo ele ficava fora por lesão, outros jogadores acabam ocupando espaço, né? E você vê que hoje joga o Fabrício Bruno e ele não joga. Não tem como comparar os dois, ele é muito melhor que o Fabrício Bruno. Sem comparação, o Rodrigo Caio, até brincadeira comparar o Fabrício Bruno com o Rodrigo Caio. A diferença é absurda. Jogador muito mais técnico, muito mais recurso, muito mais qualidade o Rodrigo Caio. Mas ele, infelizmente, tem esse problema físico, né? Constantemente machucado. E é por isso que eles não vão renovar o contrato. Aliás, até no meio do ano, o Cruzeiro se interessou, mas ele acabou não indo. O Flamengo até admitia pagar parte do salário. Talvez tivesse sido melhor para ele ter saído, porque ele poderia ter jogado pelo Cruzeiro. Se ele conseguisse ter uma boa sequência e mostrando um futebol, ele talvez fosse mais fácil agora de fazer um contrato com o Cruzeiro, com algum clube, do que nesse momento que ele vai sair do Flamengo. Não jogou praticamente nesse ano, né? Nesses últimos meses não jogou. Ele entrou 2 vezes agora com o Tite, improvisado no meio campo ali, porque não tinha outro volante. Como zagueiro, ele não joga há meses. São Paulo escalou só uma vez, lá no começo do trabalho dele. Depois o encostou. Aliás, o que o São Paulo fazia também com ele é um negócio que eu não entendi. Relacionava, ficava no banco, nunca entrava. Entrava o Pablo, qualquer um jogava. O Davi Luiz jogou. Ele nunca, nem para jogar 5 minutos. Ficou encostado. Talvez tenha sido um erro não ter saído do Flamengo naquele momento, porque ele poderia estar jogando nesse segundo semestre. E bem ou mal, você está jogando, você está em atividade. Se ele tivesse condições mesmo de conseguir jogar sequência de partidas, isso faria ele terminar o ano numa situação mais favorável para no mercado conseguir uma recolocação interessante. A gente tem aqui o pronunciamento do Felipe Luiz, né? Ele que ontem se despediu nas redes sociais, fez um anúncio importante, com arte e tudo na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pronunciamento do Felipe Luiz está aí, ó. O sentimento que fica é só um, de gratidão. Gratidão pela diretoria que apostou em mim, que veio lá em Madrid me buscar, por cada torcedor que me apoiou no estádio, que cantou meu nome, por quem me escreveu no Instagram, por quem gritou meu nome na rua, por quem me criticou, por todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Muito obrigado, sentimento de gratidão. Foram os melhores anos da minha vida, sem nenhuma dúvida. Fecha aspas, tá aí, Felipe Luiz
Jogador que teve uma bela carreira, né? O Felipe Luiz, fora do Brasil, aqui no Brasil com a camisa do Flamengo, teve a sua passagem na seleção brasileira e agora se despedindo do futebol. Bruno Prado. É um grande jogador, Felipe Luiz, um lateral esquerdo de altíssimo nível, uma carreira de mais de uma década no alto nível, bom defensor. Aí havia até um equívoco que eu acho que melhorou a percepção das pessoas depois que ele veio jogar aqui no Flamengo, de que achavam que o Felipe Luiz era só um defensor. E não era, nunca foi. Felipe Luiz, sim, um bom defensor, que havia muita comparação com o Marcelo, que era o outro lateral esquerdo em alto nível ali na Europa, na seleção brasileira. Eles estiveram juntos, porque o Marcelo é um cara que apoia bastante. O Marcelo é um craque, né, cara? O Marcelo é um cara super criativo. O Marcelo é um meia jogando de lateral. O Marcelo fazia jogadas fantásticas no Real Madrid, quando ele vinha em diagonal, cortando por dentro, driblando, metendo umas bolas que ninguém esperava, colocando os companheiros na cara do gol. O Felipe Luiz tinha outra característica. Então, até por compararem ao Marcelo, as pessoas pensavam, o Felipe Luiz ele só defende. Não é isso. O Felipe Luiz é um armador, né? O Felipe Luiz é um cara que tem muita qualidade com a bola no pé, não tem a velocidade, o drible, a criatividade do Marcelo, mas ele é um articulador, é um cara muito inteligente para jogar, um cara que toma quase todas as decisões corretas, é um cara que inicia a saída de bola com qualidade, tem capacidade de chegar à frente e articular, né? Então é um jogador brilhante. No Atlético de Madrid jogou muita bola, mas, claro, o tempo chega para todo mundo, ele já não consegue entregar o que já entregou, está mais velho, a condição física muda, mas uma carreira fantástica. Foi mais um que saiu muito cedo do Brasil e foi parar na seleção, né? Quando a seleção perde, principalmente, fala, não tem essa identidade, porque o cara sai cedo, não é ídolo de torcida nenhuma. Quando ganha, ninguém lembra disso, mas quando perde, sempre lembra dessa coisa. E o Felipe, ainda bem que aí no final de carreira ele conseguiu aí jogar no Flamengo e ter uma identidade, está na história de um grande clube do Brasil.